Então, meu Deus, a tua pergunta, que seria a minha, e que eu pergunto por você, é essa: como é que eu devo reagir vivendo em dias de morte? Como é que eu devo reagir vivendo em dias de morte? É a pergunta que eu faço. E aí, em primeiro lugar, preste atenção, qual é a primeira reação? Olhando exclusivamente para o Senhor. Para que você vai olhar? Buscar o piedoso, ele está desaparecendo na terra. Não há em quem se possa confiar, nem no filho, nem no pai, nem na mãe, nem na nora, nem nos amigos, porque o inimigo do homem será aquele que se levantará na sua própria casa, nem na mulher que deita sobre o teu peito e que acaba se transformando na tua própria inimiga. Esses são dias de morte. Como enfrentar tais dias? Quando a nossa queda é objeto de alegria e de celebração por muitos, até por aquela que deitava no meu peito. Se alegra com a minha derrota, com a minha desgraça. Como é que eu devo reagir a esses dias para que eles não me engulam e eu não seja consumido e eu não perca a esperança total e absoluta? O que eu devo fazer? A única coisa que eu devo fazer é olhar fixa e atentamente para o Senhor. Como diz Hebreus, do capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhando firmemente, fortalecendo-nos nele, jogando para fora de nós todo o peso, tirando de todos nós, o pecado que tenazmente nos assedia, fortalecendo as nossas pernas bambas, os nossos braços e mãos descaídos, olhando para o Senhor, porque não há piedosos para nos animarem, nem dentro das nossas próprias casas há aqueles que nos consolem. E a nossa queda, quando ela acontece, é objeto de celebração e alegria. É mais um fiel que perdeu a autoridade para falar. Agora é tudo nosso, diz o perverso. E como é que eu e você reagimos a isso? Como diz o verso 7, olhando exclusivamente para o Senhor. Ele diz, Miqueias 7,7, eu, porém, no meio de tudo isso, contra tudo isso, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ouça isto. Você que está vivendo nesse tempo de agonia, cercado por espinheiros, como se diz aqui, o melhor deles é como espinheiro. O melhor deles é como uma cerca de espinhos. Aonde você chega não dá nem para escalar, você é todo ralado de espinhos venenosos, não tem saída. Está horrível. O que eu vou fazer? Como eu irei reagir? Olhando exclusivamente para o Senhor. Não dá para ficar olhando para o lado, como eu vejo todo dia. Alguém que se decepcionou. Se decepcionou, às vezes são pastores, gente querida, amada, gente conhecida, que fala comigo, Caio, eu estou profundamente decepcionado com a minha mulher, eu estou decepcionado com os meus filhos, todos me abandonaram, eu estou decepcionado com aqueles que eu levei a Cristo e que eu ensinei o Evangelho, todos me deixaram e eu estou sozinho, eu não tenho nem o que comer.
figuras conhecidas no país inteiro, e que se sentem em estado de desalento total, não sabem o que fazer. Qual é a palavra que eu tenho a lhes dizer, senão exclusivamente essa? Olhem, olhe, meu amigo, minha querida amiga, somente para o Senhor. Olhe para esse que não te deixa só, para esse que não te abandona, para esse que habita contigo na região da sombra da morte. Olha para ele, confia nele, não tenha esperança de que a sua validação permanente, definitiva ou significativa venha dos seres humanos. Eles são voláteis, eles são como a nuvem, eles são como a erva, eles são como aquilo que aparece de manhã e desaparece à tarde. A fidelidade deles é fidelidade de ervas que murcham, de flores frágeis que melam e se derretem ao calor do sol, das intempéries ou das dificuldades da existência. Olhe exclusivamente para o Senhor. É como eu tenho sobrevivido todos os dias da minha vida, mas especialmente nos últimos 25 anos da minha vida. Eu só estou aqui firme, forte, pregando o Evangelho, porque eu olhei exclusivamente para o Senhor. Quando de todos os lados eu sentia que o que se queria era a minha morte, ou o meu silêncio permanente, quando o melhor amigo ouvia o abrir do seu coração e o ecoava para o mundo inteiro contra você, e quando aqueles que você gerou e pariu em Cristo e cuidou e alimentou e instruiu e gastou dinheiros com a educação deles e com tudo mais, eles te abandonaram também. Aí você vai olhando em volta e não tem ninguém. Graças a Deus, Deus me enviou uma companheira que deita no meu peito e só faz oração nele. Poucos, graças a Deus pelos meus filhos. Graças a Deus por alguns amigos que eu não conhecia. Graças a Deus por alguns outros que se manifestaram e eram os que não tinham poder, os que se ofereceram para socorrer. Eu, todavia, com eles ou sem eles, estava olhando exclusivamente para o Senhor. Porque se você não fixar os olhos no autor da sua fé, a sua existência sucumbirá com a maldade e com o pantanal de morte dos nossos tempos e dos nossos dias. Como eu tenho visto gente piedosa me procurando, dizendo: Caio, eu estou nas últimas, eu perdi todas as referências, me ajuda. Eu digo: eu estou aqui, quero te ajudar. Agora, a minha referência é o Senhor, é o Evangelho. E ele me disse no Evangelho que eu não temesse ficar só, porque ficaríamos sós. Diversas e muitas vezes, ou a maioria das vezes, quem quisesse andar com ele fielmente ficaria em estado de profunda solidão, muitas vezes, e tantos quantos queiram viver sincera e piedosamente no Evangelho, ele advertiu, sofreriam perseguições ou seriam deixados sós. Então, normal, não é? Nem é o novo normal, é o normal desde que Jesus andava entre nós. Ele disse: é assim que será. Foi assim com os apóstolos. E foi assim com todos aqueles que viveram em fidelidade no curso da história, daquilo que se chama fé. E é assim hoje.
Se a gente não olha para ele, se você fica olhando para pastor, para líder, para apóstolo, para ministério, para o seu grupo, a sua banda, o pessoal da sua igreja, meu querido, eles são seus amigos enquanto você tiver o que dar no dia em que você perder o que tem ou perder o nível de moral que eles aplaudam no ambiente da observação deles, nesse dia você será liquidado, não importa quem você seja, porque não faltam milhares de invejosos querendo ver você afastado da vida. Então, como a gente reage a esse tempo, aonde o justo está desaparecendo, aonde não há em quem se possa confiar, e quando a nossa queda muitas vezes é objeto de celebração, como a gente reage a isso? Em primeiro lugar, eu repito, olhando exclusivamente para Jesus, para o Evangelho. Bote a sua âncora no trono da graça, como diz a Epístola aos Hebreus, e deixe a âncora da graça se plantar em você, e segure, segure, não largue o cabo da âncora. Fique seguro na eternidade. Só os que têm a sua âncora lançada no trono da eternidade são os que sobrevivem, alentada, esperançosa, corajosamente, num tempo como o nosso, aonde tudo vai caindo em desvanecência e os significados vão morrendo diante dos nossos olhos e o próprio amor vai se esfriando. Em segundo lugar, como é que eu e você devemos fazer num tempo como esse? Como a gente deve reagir? A gente deve reagir crendo que o Senhor nos põe em pé nas trevas, porque Ele é a nossa luz. Mesmo que a gente tenha caído, e eu sei o que é isso, porque eu sei o que ninguém nesse país no meio cristão sabe, na dimensão e na proporção do que eu sei que nenhum deles sabe. Tem gente que sofreu aqui, sofreu ali, aí sofre uma perseguição que é mais, para mim, que fiquei casca grossa, é quase um cafuné, não chega nem a ser uma perseguição, é uma oportunidade de expansão. Mas a maioria sofre, se angustia, isso e aquilo. Caio, eu estou sendo perseguido. Eu digo, meu irmão, fica firme, porque perseguição mesmo é outra coisa. Aguenta, bota o teu pé no chão, deixa a raiz do Evangelho crescer nesse chão da palavra. E fica firme. Porque a maneira de reagir a esse tempo, quando o piedoso vai desaparecendo, quando não há ninguém quem se possa confiar, quando a sua queda é objeto de celebração, em primeiro lugar, é olhando exclusivamente para o Senhor, e em segundo lugar, crendo que o Senhor nos põe em pé nas trevas, porque Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz. E olha só o que diz o verso 8. Não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, ainda que eu tenha tropeçado, não te alegres. Sabe por quê? Não fica alegre com a minha queda, não, porque eu levantar-me-ei. Eu levantar-me-ei. Diga comigo, repita comigo. Não importa se você está falando do fundo do poço ou daquele tambor no qual o garotinho de Campinas foi colocado sobre as próprias fezes. Repita comigo, eu levantar-me-ei. Não te alegres, porque eu não vou desistir. O Senhor é comigo. Eu caí. Aí, no meu caso, o mundo inteiro veio contra mim.
Eu vi notas lá, tiras no New York Times. Caio Fábio, evangelista brasileiro, respeitado no mundo inteiro, tropeçou num escândalo sexual e num grande problema de natureza política com a presidência da República. Aí eu vi essa coisa em jornais da Suíça, em jornais da Inglaterra, em jornais da Alemanha, em jornais de todos os Estados Unidos, de quase todos os grandes estados. Eu vi no mundo e no Brasil, meu Deus, eu fiquei 45 dias apanhando todo dia. Eu não podia ouvir aquela introdução do Jornal Nacional, aquela música introdutória, quando eles vão dar as principais notícias do dia, porque eu sabia que ia ter uma contra mim. Uma delas seria: o pastor Caio Fábio está sendo agora investigado pela Interpol, e mais isso e aquilo, todo dia. Todo dia. Aí, se você abrisse uma revista cristã ou um jornal, naquele tempo a internet ainda era muito fraca, você encontrava artigos contra você, de gente que você ajudou a comer, escrevendo artigos contra você, gente que tinha o teu telefone, que podia te ligar, te perguntar o que quisesse, dava opiniões horrorosas. E eu vendo aqueles que eram os da minha própria casa, alguns tinham deitado a cabeça no meu peito dezenas de vezes, me tratando como se eu fosse recém-saído de um leito, de um berço do inferno. Aqui em Brasília, tinha igrejas aqui onde eu pregava como se fossem minhas congregações, amado por todos. E aí a notícia começa a correr: o reverendo Caio agora se transformou num anticristo. A notícia era essa. Se eu ia pregar, não vão, porque a fala dele se transformou na fala de Belzebu. E era no país inteiro, em qualquer lugar. Vocês que são novos não sabem disso. Mas perguntem aos seus pais, aos seus avós, às outras gerações, aos que viveram antes do ano 2000 e que assistiram isso, porque se tornou não apenas público dentro da igreja, mas no país inteiro, em vários lugares do mundo e no mundo cristão inteiro. Às vezes eu falo com amigos do passado, na América ou na Europa, gente com quem eu não falava há 20 anos, aí quando eles ouvem a minha voz: Caio, meu Deus, é você! Você está com a mesma voz? Você está... Eu digo: não, meu irmão, é a mesma voz melhorada. É a mesma voz cansada, mais madura, é a mesma mente melhor, é o mesmo espírito mais sereno. Levantar-me-ei, ainda que eu tenha caído. Repita isso comigo: levantar-me-ei, ainda que eu tenha caído. E olha como prossegue: se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu sei o que é morar nas trevas, você entendeu? Eu sei. Não é figura de linguagem para mim, não. Eu conheço esse lugar de morar nas trevas, abandonado por todos, e até os teus filhos sem saberem como te tratar. Do dia para a noite, todos os olhares mudam a teu respeito. E até os que te amam não sabem como te tratar mais. Isso não é recuperado do dia para a noite. São anos de continuidade, de perseverança. Um dia depois do outro, um dia depois do outro, olhando exclusivamente para o Senhor, sabendo que os piedosos estão desaparecendo da terra, que não há em quem se possa confiar,
Não há amigos praticamente a quem e em quem se possa derramar a nossa alma, porque a nossa queda é celebrada com alegria. Nós reagiremos, todavia, olhando exclusivamente para o Senhor e crendo que o Senhor nos põe em pé nas trevas, porque Ele é a nossa luz. Que coisa linda! Não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei. Isso é uma promessa a ser cumprida e que já foi, no meu caso, há muitos anos. É por isso que eu falo a respeito disso com você com tanta propriedade. Levantar-me-ei. E se eu morar nas trevas, porque enquanto a gente está se levantando, frequentemente a gente habita as trevas. Não tem perspectiva, não tem futuro, não tem ambiência, não tem projeção a ser feita, você morreu. Você mora nas trevas. No entanto, se você estiver olhando exclusivamente para o Senhor, e não para a morte dos piedosos, e não para a impossibilidade de confiar em quem quer que seja, e não ficar dedicando o seu ouvido a ouvir os gritos, as alegrias, as celebrações, os obas perversos de muita gente, se você não der ouvidos a isso e reagir, olhando exclusivamente para o Senhor, então saiba, ainda que você tenha caído, você vai se levantar. E mesmo que você more nas trevas, por um tempo, sem perspectiva, sem enxergar porta nem saída, sem um palmo de visão além da visão que você tem pela fé dentro de você, apenas sabendo que o Senhor te ilumina na escuridão. Como ele diz, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. A minha luz. O Senhor será a minha luz. Ó Jesus, nós estamos juntos aqui. E eu peço que a tua palavra, que eu sei que é tua, que não é minha, por isso eu tenho essa ousadia. Porque se Deus é Deus e tu és Deus, essa é a tua palavra. É palavra do Evangelho, é palavra de boa nova, é palavra segundo o Espírito de Jesus, o Cristo. É palavra da vida. Se é assim, então eu levantar-me-ei. Todos os que crerem levantar-se-ão, se olharem exclusivamente para o Senhor, mesmo que habitem nas trevas, o Senhor será a sua luz. Por favor, planta essa palavra, enfia-a e o seu espigão no lugar e no ambiente mais central da nossa mente e do nosso coração. Eu peço que o Espírito Santo faça isso agora, em nome de Jesus. Amém e amém.